Sejam bem-vindos a mais uma edição do Coruja Informa, onde a gente mergulha nas notícias mais importantes do Brasil e do mundo. E hoje a gente vai se aprofundar num assunto que tem agitado bastante o cenário político brasileiro. É verdade as investigações da Polícia Federal, a PF, né? Sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, trouxeram à tona informações bem surpreendentes que merecem a nossa atenção. O indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, é realmente impactante. A PF alega que eles tiveram um papel crucial na tentativa de impedir a posse do presidente Lula. Isso é muito importante a gente ressaltar que a PF está investigando diferentes linhas de ação nesse caso. Uma delas é um plano, ainda em fase de apuração, para assassinar figuras proeminentes como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nossa, eu confesso que o envolvimento de militares de alta patente me chocou. Generais reclamados como o Braga Neto, ex-ministro da Defesa, e Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, estão entre os indiciados. O que isso significa para a imagem das Forças Armadas? A participação de militares nesse esquema levanta questões sérias sobre a integridade das instituições e a estabilidade da democracia brasileira, né? A investigação da PF, inclusive, descobriu um plano detalhado chamado Punhal Verde e Amarelo. Sim, eu li sobre isso. Parece que esse plano descrevia como usar táticas e recursos militares para executar o golpe. Você poderia detalhar um pouco mais sobre o Punhal Verde e Amarelo? Claro, o Punhal Verde e Amarelo, segundo a PF, detalhava a tomada de poder com a utilização de táticas militares, incluindo a formação de um gabinete de gestão de crise. E as evidências apontam que esse plano foi discutido na residência do general Braga Neto e até impresso no Palácio do Planalto em 2022. Nossa, assustador pensar na organização e na complexidade desse plano. Mas além das implicações políticas, quais seriam as consequências financeiras para esses militares indiciados? Olha o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o MPTCU, já está atuando nesse caso. Eles solicitaram a suspensão do pagamento dos salários dos 25 militares indiciados pela PF. O argumento do subprocurador-geral Lucas Furtado é que o Estado não deve arcar com os custos de remunerar indivíduos acusados de crimes tão graves, especialmente quando esses crimes visam minar o próprio Estado democrático. Entendo. Além da suspensão dos salários, o MPTCU também solicitou o congelamento dos bens de todos os 37 indivíduos indiciados pela PF. Estima-se que o valor total dos bens seja de 56 milhões, que seriam usados para cobrir os danos causados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. É uma quantia significativa. E quais são as possíveis consequências legais para os indiciados? Que tipo de acusações eles enfrentam? As acusações são graves. Eles estão sendo investigados por crimes como tentativa de derrubar o Estado democrático, formação de organização criminosa e golpe de Estado. Se condenados, eles podem enfrentar penas de até 28 anos de prisão. Caramba, 28 anos de prisão. Essas acusações são realmente sérias. O que acontece agora nesse processo? Quais são os próximos passos? A Polícia Federal concluiu o inquérito e o enviará ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, responsável por analisar o caso, decidirá se o encaminhará à Procuradoria-Geral da República. E se o caso for para a Procuradoria-Geral da República, o que acontece? A Procuradoria-Geral da República, após analisar as provas e os argumentos, decidirá se apresentará ou não denúncia contra os indiciados. Se a denúncia for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, os acusados serão julgados. É importante a gente lembrar que esse processo legal está só começando e pode se estender por um bom tempo. A complexidade do caso, o número de envolvidos e a gravidade das acusações exigem uma análise bem minuciosa por parte do Supremo Tribunal Federal. E como você avalia o trabalho da Polícia Federal até o momento? A PF tem sido alvo de críticas e elogios, principalmente nas redes sociais, né? A Polícia Federal tem conduzido a investigação de forma séria e profissional, seguindo os ritos legais e buscando provas contundentes. A coleta de depoimentos, as buscas e apreensões e análise de documentos têm sido realizadas com rigor. É um sinal claro de que o Brasil não tolera mais esse tipo de ataque à democracia. Mas e os militares indiciados? Quais são os direitos deles nesse processo? Afinal, eles também são cidadãos brasileiros, né? Assim como qualquer cidadão brasileiro, os militares indiciados têm direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Eles serão julgados com base nas provas e nos fatos apurados durante a investigação, tendo oportunidade de apresentar a versão deles dos acontecimentos e se defender das acusações. É hierarquia militar. Como esse princípio se aplica a um caso como esse? A hierarquia militar é um princípio fundamental dentro das Forças Armadas, mas ela não isenta os militares de suas responsabilidades individuais perante a lei, né? Mesmo que eles tenham recebido ordens de superiores, eles podem ser responsabilizados pelos seus atos, caso seja comprovado que cometeram crimes. Ou seja, a obediência a ordens superiores não pode ser usada como justificativa para a prática de atos ilegais. Exatamente. A responsabilidade individual é um pilar do Estado de Direito. E essa investigação, sem dúvida, coloca em xeque a relação entre as Forças Armadas e a sociedade brasileira, né? A participação de militares num plano golpista gera desconfiança e questionamento sobre o papel das Forças Armadas num regime democrático.
Esse caso pode ter consequências profundas para o futuro da política brasileira. Falando em futuro, que tipo de consequências você acha que esse caso pode ter para a política brasileira? Será que esse episódio pode mudar o cenário político do país? Eu acredito que esse caso pode ser um divisor de águas na política brasileira. A sociedade está mais vigilante e não tolera mais ataques à democracia. A gente pode esperar uma cobrança maior por parte da população em relação à ética, à transparência e à responsabilidade dos políticos. E chegamos ao fim de mais uma edição do Coruja Informa. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse mergulho profundo nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Esperamos que essa análise aprofundada tenha contribuído para sua compreensão desse momento histórico crucial para o país. Continue acompanhando o Coruja Informa para se manter informado sobre desdobramentos desse caso e outros assuntos relevantes para o Brasil e para o mundo. Até a próxima